Olá, bem-vindos de volta ao curso Uma Introdução à Ciência de Dados, ênfase algorítmica. Meu nome é Fabiano Oliveira e nessa aula a gente vai ver algoritmos para dados massivos. Nós vamos começar com uma introdução sobre o tema, a motivação para estudo do tema. Vamos falar sobre o paradigma do fluxo de dados e vamos apresentar alguns problemas. Tá? Todos os problemas que estão aqui são clássicos, são de fundamento, no sentido de que, além de ser interessantes como um problema em si, por si só, ainda assim eles podem ser utilizados e são com muita frequência como parte de outros algoritmos. Por razões de a gente ter um tempo limitado, nós vamos apresentar alguns desses problemas. Tá? Então, quem tiver interesse, né, pode consultar os demais problemas e suas respectivas soluções no livro-texto do curso. Bom, introdução então. Então, o que é um algoritmo? O que são dados massivos? Dados massivos são grande quantidade de dados. Grande está entre aspas, porque não é uma medida muito objetiva, mas basicamente o grande a gente vai definir como sendo uma quantidade de memória que o algoritmo requer que seja impossível no computador que se queira executar o algoritmo ou mesmo inconveniente. Então você quer soluções, algoritmos que reduzam a quantidade de memória exigida. A definição de eficiência clássica de algoritmos é se um algoritmo tem complexidade de tempo dado por um polinômio. Tá? Você consegue esse polinômio de n elevado a c, onde n representa o tamanho da entrada e c uma constante qualquer não negativa. Tá? E, portanto, a complexidade de espaço também deve ser um polinômio, tá? Para um algoritmo ser eficiente. Porém, essa definição ela pode ser completamente não prática, mesmo um algoritmo em teoria sendo eficiente, porque pense no polinômio n elevado a 100. É um polinômio que cresce muito rapidamente, portanto, o espaço requerido cresceria muito rapidamente. E então, numa aplicação real, a gente espera que esse valor de C, essa constante C, seja pequena, tá? Se possível, algumas unidades. Já para uma aplicação de dados massivos, como n é muito grande, tá? O número de elementos vai ser muito grande, o limite para C, então, deve ser mais restrito. A gente, então, entra no paradigma de fluxo de dados. A gente vai assumir que, por conta da quantidade exorbitante de dados que há, a gente define esse outro paradigma aqui de processamento dos dados. Nesse paradigma, pressupõe que os dados de entrada são lidos um a um e de uma fonte, né? Pode ser uma internet, disco, o que for, até que não haja novos dados a serem lidos. Pois bem, isso é comum nas aplicações, de uma maneira geral. Então, essa sequência a gente vai chamar de, comumente aqui usar de A1, A2, AN, AN, produzida por tal fonte, é chamada, então, essa sequência é chamada de fluxo. Tá? Então, fluxo é essa sequência de dados que eu vou lendo do A1 até o AN. N aqui, então, vai denotar o número de dados em um fluxo. Cada dado vai representar um inteiro de tamanho no máximo L bits, tá? O tamanho de cada I aqui no máximo L bits, o que por consequência faz com que a entrada como um todo agora tenha tamanho de N vezes L. Tá? L bits por dado tem N dados. E a gente vai assumir que cada AI, então, é um inteiro, tá? Só por simplicidade. Pode ser, esses bits podem representar qualquer coisa, mas se a gente interpretá-los como um inteiro, é um inteiro. Se eu tenho L bits, eu estou representando um número entre 0 e 2 elevado a L. Tá? A gente supõe que o valor de L seja conhecido antes da leitura dos dados. Tá? Antes da leitura dos dados. Ou seja, o algoritmo pode se preparar para armazenar os dados vindo desse fluxo. Porém, o valor de N não necessariamente, a quantidade de dados não necessariamente. E isso torna os algoritmos, em geral, mais difíceis, como vamos ver. Tá? Então, está aqui um desenho esquemático. A gente tem uma fonte de dados S. Ela vai produzindo dados durante a leitura, tá? Que a gente vai fazendo da esquerda para a direita. Então, a gente lê um segundo dado, lê um terceiro dado, etc., até a gente ler o último dado. E ao tentar um novo dado, a gente vai retornar um vazio aqui,
A fonte vai retornar um vazio, significando que não tem novos dados para serem lidos. E esse algoritmo a gente quer cada dado de tamanho no máximo N bits, e a gente vai querer que esse algoritmo trabalhe com espaço limitado. Ao invés de deixar ser polinomial no tamanho da entrada, aqui a gente quer adotar uma coisa muito mais rígida. Tá? A gente, como L já é um logaritmo no tamanho do maior inteiro envolvido aqui nos dados, então a gente vai deixar que ele seja realmente um polinômio aqui no L, mas no N, que é um número de dados, agora a gente vai querer que seja o espaço seja um logaritmo em N, se possível, ou um polinômio nesse logaritmo. Tá? Então isso restringe mais o espaço que você está permitido usar. Então, só como dois exemplos, suponha um fluxo de dados SA1 até N, então vão vir N inteiros para a sua aplicação, e para o algoritmo deve determinar a soma desses elementos. Tá? Então, lembrando, cada elemento em um valor entre 0 e 2, estritamente, 2L menos 1, 2 elevado a L menos 1. Determinar a soma. Então, no ambiente clássico, como é que a gente executaria esse algoritmo? Por um algoritmo bem simples, tá? Então, esse algoritmo soma elementos recebe um fluxo como parâmetro. A gente inicializa uma variável S como 0, que vai representar a soma ao final, e o A que recebe o primeiro elemento do fluxo. Bom, enquanto esse elemento, ele vai receber os próximos também nesse A. Então, enquanto esse elemento ainda for diferente de vazio, significa que o fluxo não terminou, acabei de ler um elemento válido. Então, a gente acumula em S o valor desse A lido e passa para um próximo elemento do fluxo. Isso vai executando até acabar o fluxo, e em S agora vai estar armazenado a soma e eu posso retornar. Então, a pergunta é, nesse algoritmo que seria... a gente tem que ver se ele está de acordo com o paradigma de dados massivos, nós vamos verificar que sim, ele funciona tanto para o clássico e de maneira direta funciona para dados massivos também. Porque se a gente tiver a preocupação de saber qual é o tamanho que essa variável aqui chega, repare que a gente consegue computar, né? Esse S aqui, que é a soma de todos os I's, como cada I é no máximo limitado por esse valor aqui, né? 2 elevado a L menos 1, então se a gente substituir pelo maior valor possível, a gente chega que essa função é limitada a 2 elevado a L vezes N. Tá? Essa função, desculpe, o valor de S. E aí, como dado um inteiro S, o número de bits necessário para representar esse S é logaritmo, tá? Na base 2 desse valor desse inteiro, então se a gente aplicar logaritmo nessa última expressão aqui, a gente chega à conclusão de que o espaço para S não precisa ser mais do que uma função em L mais log de N, que é justamente dentro daquela restrição que a gente impôs. Então, aqui a conclusão é que um algoritmo que a gente usaria normalmente para computadores clássicos, ela é considerada, então esse mesmo algoritmo é considerado também digo, no paradigma clássico, tá? Não computador, acho que eu disse computação, computadores clássicos, o paradigma clássico de computação, também vai servir para o paradigma de dados massivos, tá? No paradigma de fluxo de dados. Pois bem, esse outro exemplo aqui já não funciona da mesma maneira. Dado um fluxo de dados S, de A1 até a N, onde N é desconhecido inicialmente, eu quero escolher um elemento desse fluxo de forma aleatória e uniforme. Então, passam pelo algoritmo N valores e eu quero simplesmente sortear um, tá? Um ganhador aí do sorteio. Bom, essa solução aqui, qualquer solução, ela representa uma solução onde eu pego todos os dados do fluxo e armazeno numa estrutura de dados, tá? Então, em memória, que é essa fila aqui, F. Então, eu defino uma fila F em memória, conceito de estrutura de dados, né? Ou qualquer agrupamento de dados em termos de estrutura de dados, e eu vou lendo os elementos do fluxo e vou inserindo os elementos nessa estrutura. E no final, quando eu tenho todos eles armazenados em memória, eu posso sortear uniformemente o natural entre 1 e N. Então, agora sim, que eu tenho todo mundo armazenado em memória, eu jogo a moedinha, né? Uma moedinha multifacetada aí para sortear um número entre 1 e N, com N faces. Então seria um dado, né, multifacetado. E aí, quando sortear, eu posso consultar minha memória buscando o iésimo elemento, que é o que está sendo feito aqui.
tá? Não estou entrando nos detalhes desse algoritmo, mas é isso que está sendo feito. E o problema dessa solução do ambiente clássico, do paradigma clássico, é que ele armazena toda a entrada em memória, que é justamente o que a gente está supondo que a gente não quer no paradigma de fluxo de dados, porque os dados vêm em grande quantidade. Tá? Então, bom, isso é inviável, porém, se o n for dado a priori, se o n for dado, aí o algoritmo se torna bem trivial, mesmo para um paradigma de fluxo de dados, tá? Porque eu posso simplesmente de início sortear uniformemente o natural entre 1 e n, tá? Aí depois que eu já sei o contemplado, digamos que é o 33º, agora eu faço operações, né, de leitura do fluxo. Quando eu terminar o iésima, a leitura, esse é o contemplado e eu retorno ele, tá? E embora então a complexidade de espaço só precisa de armazenar um número de bits bem reduzido, né, dentro dos parâmetros das restrições do paradigma de fluxo de dados, de paradigma de dados massivos, a gente precisa, o problema é conhecer o N de antemão, e esse pode não ser o caso. A pergunta é, se esse não for o caso, tem como resolver? É isso que a gente vai ver na próxima sessão. Bom, então formalmente apresentando esse exemplo, aqui novamente só se estabelece o problema, que é o mesmo que nós vimos, né? Dado um fluxo de N elementos, eu quero sortear um de maneira aleatória e uniforme. E a ideia, esse já é o algoritmo, então, que nós vamos ver que mesmo sem o conhecimento prévio de N, repare que o N não faz parte do parâmetro de entrada, a gente vai conseguir fazer o sorteio sem armazenar todos os dados em memória. Na verdade, armazenando só o elemento corrente que está sendo lido. Tá? Como é que a gente faz isso? A ideia desse algoritmo suponha que você já leu I-1 dados do fluxo, tá? E que você tenha escolhido até o momento, se o fluxo terminasse aqui, quem seria o sorteado, esse AJ aqui, tá? E suponha que esse J, suponha que esse elemento AJ escolhido tenha sido uniformemente entre os I-1 primeiros. E aí surge o problema que apareça um novo AI. Como que a gente vai agora? O que a gente precisa decidir? A gente precisa decidir se a gente escolhe esse novo AI, tá? Ou se a gente fica com um AI anterior. E a gente vai fazer isso através de randomização. Nós vamos sortear, jogar uma moeda e decidir, trocamos ou não. A questão é, se a gente jogasse uma moeda honesta, ou seja, 50% de chance de trocar e 50% de ficar, o AI teria sido escolhido aqui, suponha que o AI, por exemplo, fosse o último elemento. O último elemento será escolhido no processo como um todo com probabilidade de meio, tá? 50% de ser escolhido, e isso não seria uma distribuição uniforme. Então a ideia é a gente trabalhar não com uma moeda honesta, mas uma moeda viciada. Tá? Então o que esse algoritmo aqui vai fazer é escolher o elemento AI, ele vai trocar para o elemento AI com probabilidade 1 sobre I. Tá? Então é exatamente isso que esse algoritmo está fazendo aqui. Ele pega um elemento do fluxo, inicializa o I, que é o número de elementos lidos até então, como 1, já escolhe esse primeiro elemento que ele leu, tá? Para um elemento é esse cara que, se parar sair o fluxo, é ele que tem que ser escolhido, e aí ele pega um próximo segundo, e aí ele começa já essa lógica que nós esboçamos anteriormente. Então, enquanto eu li um elemento válido, eu somo o I, atualizo, então já acabei de ler um novo elemento, e aí eu sorteio uniformemente um P, um real, tá, entre 0 e 1, e verifico se esse real ficou abaixo de 1 sobre I. Então isso vai acontecer exatamente com probabilidade 1 sobre I, já que o real sorteado uniformemente está entre 0 e 1. E se isso for menor ou igual, significa sucesso, né? Foi sorteado o elemento, então eu troco, tá? Eu troco, e caso contrário, bom, eu trocando, né? Eu trocando ou não, melhor dizendo, eu agora passo para o próximo elemento do fluxo e continuo essa função,
tá? De escolher e trocar, eventualmente trocar, até o final. E no final a gente retorna o M como sendo o elemento escolhido, tá? Então a pergunta que certamente a gente precisa responder é se esse processo está correto. Essa escolha aqui essa probabilidade aqui, ela é calibrada de uma maneira que torna possível cada elemento do fluxo ter sido escolhido com probabilidade 1 sobre n. Então, a gente pode mostrar que esse é o caso. Tá? Então, seja m o elemento retornado, para todo i entre 1 e n, a probabilidade de que m seja escolhido exatamente como o valor de AI, pegando o valor de AI, é de 1 sobre n. Então, distribuição uniforme. E a demonstração é por indução em n. Então, se o n é igual a 1, caso base, o m, o algoritmo, retorna a 1, que é o correto. Se o n for maior que 1, para todo n maior que 1, então você considere o fluxo, o subfluxo, que vai até o n-1. Tá? Você tira do fluxo, por um momento, o elemento AN. Então, se o fluxo terminasse aqui, por hipótese de indução, o algoritmo teria escolhido um elemento aqui, o elemento M teria escolhido como qualquer elemento entre A1 e AN-1 com distribuição uniforme. Tá? Então, cada elemento teve probabilidade 1 sobre n-1, já que tem n-1 elementos, de ter sido sorteado. Então, a probabilidade desse elemento agora ser mantido na iteração final, com a leitura de OAN, é a probabilidade, então, de um certo elemento ser escolhido até a iteração n-1, e a probabilidade dele ser mantido agora, como o algoritmo vai trocar de elemento para o último com probabilidade 1 sobre n, né? Então, a probabilidade de ser mantida é a probabilidade complementar n-1 sobre n. E a gente vai cancelar isso aqui e vai resultar em 1 sobre n. Então, a probabilidade de qualquer elemento entre A1 e a n-1 ser mantida até o final agora da enésima iteração, né, da leitura do enésimo elemento, é 1 sobre n, que é a probabilidade procurada. E agora resta saber a probabilidade de o AN ser escolhido, e o AN só vai poder ser escolhido na última iteração desse algoritmo. E a probabilidade por construção no algoritmo, na enésima, é 1 sobre n. Tá? Então, está correto esse algoritmo. O próximo exemplo que nós vamos ver é o número de elementos que satisfaz uma certa propriedade. Tá? Então, suponha que você tem um fluxo S de A1 até a N, e você quer contar, saber a quantidade, né, o número de elementos de S que satisfaz certa propriedade π. E aqui a propriedade π não importa qual é alguma propriedade que possa ser determinada computacionalmente. Por exemplo, se o número lido na entrada é um número primo, se ele é maior ou igual a 100, ou se ele é um número par, tá? Então, pode ser qualquer propriedade de interesse. O que importa aqui é saber contar o número de elementos. Então, desses que eu vou chamar de especiais, que satisfazem a propriedade π. Tá? Então, a gente pode pensar rapidamente num algoritmo como esse. Dado um fluxo S, então, eu vou começar um contador K igual a 0, que indica a quantidade de números especiais. Inicialmente eu não conheço nenhum, então é 0. Eu leio um primeiro elemento desse fluxo, tá? E enquanto é um elemento válido, então eu vou checar, eu vou ter que processar esse elemento, e eu pergunto se A satisfaz a propriedade π. Se satisfizer, eu posso incrementar o contador K, estou contando, e pego um próximo, seja qual for o caso. Ao final, eu tenho exatamente K, a quantidade de elementos especiais, portanto, esse algoritmo claramente está correto. Né? E se a gente for analisar aqui, esse algoritmo ele se enquadra dentro do paradigma de dados massivos. Tá? A complexidade dele, de espaço, é simplesmente um K, que chega no máximo a N, portanto, espaço log de N, tá? E guarda dados desse fluxo, que é de comprimento L. Tá? Então, claro, esse algoritmo se enquadra dentro da complexidade esperada para dados massivos. Mas suponha por um momento, tá, que eu queira ainda mais diminuir esse espaço. Tá? Quero achar um algoritmo que precisa de um espaço ainda menor. Tá bom? Então, como eu falei, né, a complexidade desse algoritmo é L mais log de N. Mas eu quero
baixar essa complexidade. E essa complexidade que eu vou querer é alguma coisa do tipo logaritmo de n, tá? No lugar desse n aqui. Então, n é muito grande, log de n é muito menor, e log de n é muito, muito menor ainda. Por que eu gostaria de repente, diminuir tanto o espaço? Tá? Já que apenas um log de n já satisfaria. Então, pensa o seguinte, esses algoritmos de contagem como sendo contadores, né? Então, pensa numa aplicação onde você tem um servidor de streaming de vídeo famoso, popular, onde tem bilhões de acessos diariamente, e eu preciso manter os contadores de visualização, tá? Então, cada contador, se eu pudesse economizar bits que eu preciso armazenar para aquele contador, para um contador poderia parecer exagero, tá? Uma economia sem muito propósito. Mas quando eu penso que eu tenho bilhões e bilhões de contadores, em cada um deles eu diminuindo sensivelmente o número de bits, então essa ideia já começa a ser atraente, porque eu tenho uma economia em escala, uma economia em larga escala, tá? Que eu tenho que multiplicar pela quantidade de contadores. E dá para imaginar que as aplicações guardam contadores os mais diversos sobre cada usuário, né? Então, essa economia ela se aplica cada usuário tem talvez milhares de contadores associados a ele, então a economia, vezes bilhões de usuários, a economia é bastante significativa. Tá? Então esse elemento aqui, esse algoritmo aqui é uma adaptação agora do algoritmo anterior, onde a diferença é que a gente passa pelos dados, mas quando A satisfaz π, a gente decide não incrementar a variável imediatamente. Aliás, como o K aqui não vai representar mais, como o K aqui não, essa variável aqui, Z, eu troquei a variável K por Z porque só para me lembrar que não representa mais a quantidade, tá? Z não vai representar mais a quantidade, necessariamente a quantidade de elementos especiais, tá? Porque toda vez que eu encontrar um elemento especial, o que eu vou fazer é jogar uma moeda com probabilidade 1 sobre 2 elevado a z. Então, somente quando esse evento com probabilidade 1 sobre 2 elevado a z ele ocorre, tá? Então a gente vai incrementar. Então a gente vai incrementar muito, talvez menos vezes do que k, o valor correto de k, tá? Z vai ser um valor então certamente menor ou igual a k, o valor que deveria ser, tá? E aí, se é um valor menor, como é que eu vou estimar a quantidade? Como é que eu vou dar a quantidade? Na verdade, vai ser uma estimativa, tá? A gente vai trocar o valor exato do contador por uma estimativa. Será que isso é razoável? Bom, pensa novamente nos contadores de visualização de streaming de vídeo. Não interessa muito se há 1 milhão de visualizações ou 1 milhão e 10, ou 1 milhão e 100, tá? 1 milhão valores próximos de 1 milhão, tá? O que eu preciso saber para aquele contador é a ordem de grandeza, para comparar vídeos menos populares e mais populares, fazer uma comparação nessa base. Então, eu posso trocar a economia de espaço por uma imprecisão no contador, desde que ele não erre tanto, tá? E a estimativa que ele vai soltar é uma estimativa 2 elevado a z, o valor dessa variável z ao final, menos 1. E de certa forma surpreendente, e até mesmo parece incorreto, porque como z, por exemplo, poderia ser igual a k, talvez com baixa probabilidade, né? Seria um evento bem raro, porque notem que cada vez que z é incrementado, a probabilidade vai caindo exponencialmente de haver um próximo incremento, mas sempre há uma chance de incrementar, né? Ser incrementado. Então, a possibilidade de incrementar todas as k vezes que for encontrado um elemento especial, ela é bem, bem, bem baixa, tá? Nesse cenário, a estimativa seria de 2 elevado a k menos 1, ou seja, ele erraria grosseiramente o valor, né? Que deveria ser k, e ele está botando 2 elevado a k menos 1. Acontece que isso não vai acontecer com baixa probabilidade. Então,
a gente vai querer mostrar que esse algoritmo, de fato, aproxima bem o número do contador, sabendo que há uma probabilidade muito baixa, mas há ele errar, inclusive, grosseiramente, tá? De maneira bastante distante, o contador do número real. Tá? Então é isso que se preocupa aqui com esse teorema. Né? Então, na verdade é o seguinte, a gente vai ter que estudar, para a gente verificar esse tipo de algoritmo, vai ser comum a gente não conhecer qual é o valor esperado de uma determinada grandeza que a gente está querendo medir, e a gente mostrar que esse algoritmo, a estimativa que ele vai fazer é exatamente o valor esperado daquela grandeza, tá? E aquela grandeza, como a gente não vai conhecer a grandeza certamente qual é, ela se torna uma variável aleatória, ou seja, para cada valor da grandeza existe uma probabilidade associada dela ser de fato aquele valor, né? Então a gente vai procurar qual é o valor esperado dessa grandeza. No caso aqui do nosso problema, a gente tem o seguinte, a gente quer mostrar o seguinte: suponha que a gente tenha então um fluxo de A1 até AN de elementos, né, do fluxo de entrada, e R, que é esse 2 elevado a Z, é aquele valor que o algoritmo vai retornar, tá? Pois bem, esse algoritmo, para ele retornar esse valor, ele andou com Z até um certo valor, né? Por exemplo, só para botar um exemplo concreto, suponha que Z tenha ficado ao final igual a 10, tá? Então a estimativa desse algoritmo seria 2 elevado a 10 menos 1, que dá 1023, tá? Pois bem, a pergunta para Z ter chegado até 10 no meu algoritmo, qual deve ser o número de elementos distintos, não distintos, desculpa, especiais que eu li durante a leitura do fluxo, tá? Então, certamente tem que haver pelo menos 10 elementos especiais, porque a gente só incrementa a variável z se no evento de ler um elemento especial. Porém, nem todos os elementos especiais incrementam. Eu tenho que jogar aquela moedinha para decidir se eu vou incrementar ou não, tá? Então, a probabilidade de que o K, por exemplo, a probabilidade de que K seja menor do que 10 é trivial, é zero, impossível, tá? Eu tive que ler pelo menos 10 elementos para que essa variável z chegasse a 10. Tá? Por outro lado, a probabilidade de que K seja um número muito grande, por exemplo, 1 milhão, tá? Ela também é baixa. Ela não é baixa, tá? Não vou me arriscar aqui, eu não calculei ela, mas ela é baixa, tá? Como é que eu sei disso? Ora, se eu li 1 milhão de elementos, se eu tenho 1 milhão de elementos especiais no meu fluxo, tá? Não é possível que eu tenha incrementado ele só 10 vezes, tá? Porque embora a probabilidade vá diminuindo, no início ela é alta, né? Ela é 1 no início, depois ela cai para meio, então eu sempre incremento, então eu vou incrementar com razoável facilidade, depois 1/4 com razoável facilidade, assim, vai caindo, mas é provável que dê para a gente calcular que com 1 milhão de elementos especiais, 1 milhão de tentativas, a gente teria incrementado provavelmente mais do que 10. Então a pergunta é, K vai ser a variável aleatória que me dá quantos elementos deveriam ter havido para eu chegar com esse valor de Z, a 10. Então eu já sei que menor do que 10 é zero, não tem chance, para 1 milhão também é baixo. Então tem um valor esperado. Qual é o número esperado de elementos distintos que tem que ter havido para que, com mais alta probabilidade, a gente chegue ao valor de Z igual a 10? Esse é o ponto, tá? Então o K é essa variável aleatória, que representa o número de elementos que satisfazem π, para chegar a esse valor de Z. E a gente mostra que o número esperado de elementos distintos é justamente 2 elevado a z menos 1, que é o valor de R, que é o retorno do algoritmo. Então esse teorema ele garante a correção do algoritmo no sentido de que o algoritmo dá uma resposta que de fato é satisfatória. Tá? Bom, ele provavelmente vai estar errando, mas se a gente rodar um número elevado de vezes o algoritmo, na média a gente teria, se eu considerar os erros para baixo e os erros para cima, a gente estaria, na média, acertando o valor. Tá?
Pois bem. Bom, a gente vai pular essa prova, né? Por razões de tempo, mas no material, no livro texto, todas as provas estão demonstradas, tá? E aqui eu tô usando essa aula como motivação, não vai dar para cobrir todo o assunto nessa aula, mas como motivação para vocês busquem o material e vejam as provas, tá? O próximo problema que nós vamos discutir é o problema do número de elementos distintos, tá? Em particular, a gente vai ver nessa classe o algoritmo da contagem linear, sendo que no livro-texto tem outras soluções, tá? Então, nesse problema, suponha que você tem um fluxo de A1 até a N e a gente quer saber somente quer saber a quantidade de elementos que há distintos, tá? Então, em outras palavras, se eu tomar essa sequência como um conjunto de elementos, então, obviamente, a gente sabe que no conjunto a gente só representa, a cardinalidade desse conjunto é exatamente a quantidade de elementos distintos, ou seja, duplicatas de um certo valor são eliminados, tá? Então, a gente quer saber esse valor de D. Pois bem, esse problema é útil, né, em diversas situações. Então, por exemplo, imagina que essa sequência S consiste do endereço IP de todos os visitantes a determinado site. Então, quando um acesso bate no site, ele deixa marcado lá o endereço IP de acesso. E uma métrica muito importante para esse serviço online, além do número de acessos, que é uma métrica importante, mas outra métrica também importante é a quantidade de acessos únicos, de elementos de acessos distintos. Então, às vezes, um mesmo usuário acessando várias vezes, e vários usuários acessando várias vezes, pode dar uma ideia de que aquele número alto de acessos corresponda ao número alto de usuários. Isso pode ser verdade ou pode não ser. Então, essa métrica aqui de saber quantos acessos distintos houve é importante, né? Pois bem, o algoritmo exato, tá? A gente precisaria manter todos os dados e os elementos distintos até então na memória, né? Então, imagina um algoritmo que vai lendo os AIs, né? os elementos do fluxo, e mantém em memória separadamente uma estrutura de dados com os elementos distintos já lidos até então. Então, toda vez que eu leio um novo elemento, eu procuro nessa estrutura de dados se já apareceu ou não, e se já, eu não conto de novo. Se não apareceu, eu insiro na estrutura e incremento o contador de elementos distintos. Então, nós sabemos que esse problema, essa solução, como ela requer todos os dados em memória, no pior caso, né, se todos forem distintos, todos os dados vão para a memória principal. Isso não seria de dados massivos. A gente teria problemas com a memória. Então, a ideia, eu vou pular aqui alguma motivação, eu vou mostrar logo o algoritmo. Mas a ideia é o seguinte: primeiro, esse algoritmo ele utiliza uma entidade que vai ser daqui até o resto dos algoritmos, eles vão utilizar, tá? Que é a função de dispersão. O que é uma função de dispersão? A função de dispersão é uma função cujo domínio, nesse caso, vai ser de zero naturais entre 0 e 2 elevado a N-1. Repare que isso corresponde justamente a todos os possíveis dados que pode aparecer no meu fluxo. Tá? Toda vez que eu ler um dado, eu sei que ele está entre 0 e 2 elevado a N-1. Então, ele mapeia um dado qualquer a um conjunto de 1 até L, onde esse L aqui eu vou escolher previamente, mas por hora a gente posterga a discussão dele, tá? Para a gente não precisa ser um L muito grande, tá? A gente vai ver no final quais são os valores adequados para esse L. Mas a gente pode imaginar só simplesmente que a gente escolhe um outro conjunto, talvez menor, normalmente vai ser menor, onde todos os elementos são mapeados nesse conjunto. E agora a gente define um vetor, cada posição de um bit, tá? Que contém exatamente esse número de elementos. Então repare que essa memória aqui,
se o L for menor do que 2, for menor do que N, tá? Eu gasto uma memória agora proporcional a L, não a N mais, tá? Então eu guardo essa quantidade de bits aqui. Então são esse vetor aqui, deixa eu só fazer aqui, tem um V, eu tenho uma posição, duas, etc, até a L, posição L, tá? Nesse vetor. Pois bem, a ideia desse algoritmo, primeiro eu vou mostrar a ideia, depois a gente segue o algoritmo, tá? A gente inicializa esse algoritmo todo, esse vetor todo com zero, todas as posições aqui com zero, tá? É o que está sendo feito aqui. E agora a gente faz o seguinte, cada dado que nós lemos, então suponha que eu leio um certo AI, tá? Eu vou passar por essa função de dispersão H. Essa função de dispersão H, seja qual for o valor de AI, vai me produzir um valor aqui que está entre 1 e L, certo? O valor entre 1 e L. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai nessa posição aqui, então suponha que essa aqui seja a posição do vetor que a função de dispersão mapeou o elemento AI que entrou, tá? A gente vai vir aqui e vai trocar esse valor zero aqui, vai tirar esse valor e vai colocar 1, tá? Se já houvesse 1 ali, ele trocaria 1 por 1, ficaria na mesma, tá? Mas se tiver um zero, a primeira vez que você cai ali naquela posição, você vai trocar o 0 por 1. Depois disso, se cair de novo, você simplesmente mantém o 1 que está ali, tá? Então é isso, o algoritmo simplesmente faz isso. Para cada dado, a gente passa por essa função de dispersão e coloca 1, tá? Então, reparem, o que isso aqui, em essência, o que está acontecendo aqui? Repare o seguinte, toda vez que entrar uma I e mais tarde, no fluxo S, entrar um AJ com AI igual a J, ou seja, são elementos não distintos, tá? Parece uma duplicata de um valor. Esse igual aqui, claro que são elementos distintos, mas os valores são os mesmos, os elementos, né? O iésimo com jésimo é o mesmo valor. Então, toda vez que isso acontecer, a função de dispersão vai ser de AI vai ser a mesma da J, tá? Ele vai mapear, depende de um valor, o valor são os mesmos, então ele vai mapear no mesmo elemento. O que significa que se apenas um vai ser produzido aqui, tá? Então, no pior, vamos considerar o cenário onde todos os elementos são iguais do fluxo. O que vai acontecer certamente é que depois que eu processar todos eles, apenas uma posição desse vetor vai ser 1, certo? Então, a intuição aqui é que se houverem muitos elementos distintos, haverão poucos 1s. Por outro lado, se houverem muitos elementos distintos, cada um então vai ser jogado potencialmente em uma posição diferente, então eu vou ter muitos 1s. Acontece que não dá para saber, não dá para afirmar que a quantidade de 1s no vetor, por exemplo, se eu tivesse 3 1s aqui nesse vetor, que só há 3 elementos distintos, tá? Por quê? Porque como essa função aqui não tem necessidade de ser injetiva, se o L for muito menor do que 2 elevado a L menos 1, certamente não é, tá? Quer dizer, basta ser menor, não precisa ser muito menor. Então o que vai acontecer é que podem elementos distintos de fato terem sido mapeados na mesma posição. Tá? Então, certamente essa quantidade aqui de 1s ela é um limite inferior para o número de elementos distintos, mas não quer dizer que seja igual. Porém, a probabilidade disso acontecer, de haver uma colisão, né, dois elementos distintos mapeados na mesma posição, é calculável. Tá certo? A gente pode tentar trabalhar nessa matemática. Tá? E de fato, então, a gente gostaria de inferir, a gente vai querer inferir quantos elementos distintos houveram nesse fluxo para que tenha essa quantidade de 1s. Tá? Então, o algoritmo, ele cria uma estimativa, né, que novamente não vai ser certo, mas ele vai querer saber qual é o valor mais provável. Tá? Então, o que a gente vai fazer é inicializar uma variável p aqui como 0, ela vai contar
a quantidade de uns desse vetor. Tá? Para não precisar varrer o vetor ao final, basicamente o que esse P vai fazer, toda vez que eu trocar um bit 0 por 1, eu conto um P. Tá? Então, pego um elemento do fluxo, enquanto esse elemento for diferente de vazio, eu verifico. Aplica a função de dispersão desse elemento A e vá nessa posição do vetor. Essa posição é diferente de 1, é 0, portanto? Então eu vou trocar esse 0 por 1. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou setar esse 1, vou definir V de H de A como 1, e já que eu sei que um novo 1 apareceu, eu já conto de uma vez. E seja o que for, eu pego o próximo. Então, ao final, eu vou ter essa quantidade de 1s. E aí, eu vou calcular esse valor aqui, que a gente vai chamar de um ρ, tá? Que se a gente olha a conta que ele está fazendo, que é pegando o tamanho do vetor L e diminuindo de P. Ora, se P está contando os elementos 1s, L menos P, a quantidade total, menos P vai contar uma outra coisa, uma outra grandeza, a quantidade de zeros. Tá? E se eu pegar essa quantidade de zeros e dividir pelo tamanho do vetor, ρ então significa a fração dos elementos do vetor V que são iguais a zeros. Tá? Então essa fração varia entre 0, se nenhum elemento é 0, e 1, se todos os elementos forem 1, né? Perdão, todos os elementos forem 0. Tá? A fração dos elementos que são 0. E agora, de maneira um pouco surpreendente, é que a estimativa que ele vai retornar é dada por isso aqui, ó, menos L vezes logaritmo natural de ρ. Tá? O que a princípio pode soar estranho, porque a gente sabe que essa quantidade retornada aqui tem que ser um número natural, né? Mas não tem problema, ou seja, que a gente suspeita que esse sinal negativo aqui esteja com algum problema, mas lembrando aqui que o ρ, como é um número entre estritamente maior que... Bom, a gente vai tirar o zero por enquanto de consideração, então é um número entre 0 e 1, estritamente maior que 0, então o logaritmo vai ser um número negativo, tá? E aí esse sinal aqui, trocando o sinal desse logaritmo, multiplicando por L, vai dar certamente uma quantidade que eu possa arredondar para o inteiro mais próximo, e essa vai ser a estimativa. Tá? Bom, então, o próximo teorema ele cuida da correção desse algoritmo. Tá? Então, novamente, a exemplo do algoritmo passado, você fez um experimento. No final do vetor V, você tem lá uma certa quantidade, uma certa fração de elementos que são zero, dado o valor de ρ. Tá? Essa aqui indica a fração dos elementos que são zero. Então, novamente, alguns números de elementos distintos, então suponha que, por exemplo, houve somente um elemento igual a 1, tá? Ou seja, ρ é n-1 sobre L-1 sobre L, tá? Só um elemento 1. Então, qual é a chance de haver um elemento distinto? Bom, é considerável, tá? E qual é a chance de que, se fosse 1, certamente só teria 1. E se tivesse 2? Bom, ainda há uma chance. Esses dois únicos elementos que são distintos, terem mapeado por azar no mesma casa. Mas à medida que eu vou crescendo o número de elementos, a hipótese de que haja mais elementos distintos, essa hipótese vai ficar cada vez menos e menos provável, porque teria que haver, se eu só tivesse um, que todos os elementos distintos, quando passasse pela função de dispersão, todos eles caíram na mesma posição, o que vai ficando cada vez mais difícil. Tá? Então, certamente, observando o valor de ρ, que é a fração de zeros, existe um valor mais provável para esse valor de número de elementos distintos. Tá? Então, quando a gente faz essa conta e inverte para deixar o número de elementos distintos, essa variável do problema que é desconhecida, isolando essa variável, tá? Então a gente chega à conta, dá para provar que esse valor é aproximadamente menos ln de P, tá? E isso é se a variável, se x é a variável aleatória que representa o número de posições não nulas aqui ao final da leitura de S, então se a gente usa para P, tá? aquela variável que conta as quantidades de posições não nulas, como a média, o valor esperado
dessa variável aleatória x, então essa conta ela vai aparecer ali naquela conta qual é o número de elementos distintos que há. E se a gente inverte, isola essa variável, a gente obtém menos menos L vezes Ln de P, tá? Desculpa, Ln de ρ. Bom, então essa conta também está aqui, mas eu não vou apresentá-la aqui em detalhes, né? E também fica para vocês darem uma olhada, conferida no texto, tá certo? Lá tem a prova. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a aula, tá? Infelizmente só conseguimos apresentar esses exemplos, há muitos outros exemplos muito interessantes. Além disso, a gente teve que sacrificar as provas, que são bastante instrutivas. Então não deixe de acompanhar o livro-texto, ler o livro-texto, fazer os exercícios e eu creio que parte dessas submissões serão apresentadas na aula de exercício. Tá legal? Muito obrigado pela atenção.